com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos investimentos e das reformas que estão sendo feitas no âmbito do Ministério da Saúde, ANS, a respeito da contratualização dos planos individuais. É muito importante essa discussão dentro da comunidade de saúde, porque os planos individuais eles foram relegados há muito tempo a um simplesmente adendo do plano empresarial e uma forma de obter carteira, né, de baixo custo, né, e com alto custo de mensalidade, porque os reajustes, como eles são definidos pela ANS, então os planos individuais são bem mais caros que os coletivos, né, que são os planos que as empresas contratam. Isso acabou gerando um gap de mercado gigante, né? A gente tem uma quantidade de beneficiários que poderiam ser atendidos por plano de saúde muito maior se não fosse, né, a questão dos reajustes de preços estabelecidos pela ANS. Isso torna a carteira, né, dos planos individuais ela ineficiente face a N custos, né? E o ticket médio, por consequência disso, sobe. Eu acho importante discutir a regulamentação dos planos individuais. Eu acho que já passou da hora de ser feito isso, né? Até para punir as operadoras que simplesmente têm esses planos e têm a pior experiência do usuário possível, né? São os planos individuais os recordistas de reclamações, né? E a gente ainda tem um volume muito significativo de planos regulamentados, não regulamentados, digo, que é uma coisa que ainda no Brasil perdura por muito e muito tempo. Isso acaba interferindo na questão do beneficiário com relação à cobertura de procedimentos que estão estabelecidos pelo rol. Os planos não regulamentados, eles não seguem a, o rol vigente da ANS, eles seguem o rol que foi contratado. Então tem N planos que foram bolados no passado. Eles não são comercializados mais, mas ainda tem beneficiários nesses planos, porque é aquilo que o beneficiário consegue pagar mesmo com o reajuste anual da ANS. É muito difícil a gente estabelecer um critério de normalidade ou aceite frente a essa questão dos custos, né, de planos individuais. E eu sempre me pergunto, todos os dias, por que que os planos individuais deixaram de ser atrativos, né? A gente sabe alguns motivos, né? Porque o custo do beneficiário é mais alto, a taxa de inadimplência nesse segmento é mais alta. Então você precisa de ter todo um controle operacional para você evitar o uso abusivo ou o uso que vai onerar demais a sua sinistralidade. E planos individuais são especialistas nisso. Eu acho que a melhor forma de resolver isso é estabelecer critérios concretos de APS, né, atenção primária de saúde. Não tem jeito. Todo plano hoje em dia e todas as operadoras elas precisam de voltar sua atenção na atenção primária como um fator de redução de sinistralidade. Já existem algumas operadoras aí que prometem mundos e fundos nesse cenário, mas eu acho que eles estão entregando muito pouco ainda, né? Eles não entregam um cuidado efetivo e são mais empresas de Big Data, né? Elas extraem o máximo de informações possíveis e elas dependem muito de outros fornecedores para operar. Então, se existe uma falha eventual de segurança ou quebra, você tem que arcar com um custo muito alto para sua operação e para o seu acompanhamento, né? Tudo bem, são health techs, elas estão se provando agora no mercado, mas não pensar no paciente ou ver o paciente simplesmente como uma fonte de dados é muito sugestivo sobre o tipo de visão que o mercado dá para esse segmento, né? A gente vive um cenário muito tenebroso de venda de dados e principalmente em análise de dados para grandes empresas.
Imagina você, por exemplo, contratar um serviço de PCMSO com base numa operadora que tem Big Data, né? Imagine a quantidade de informações, né, privadas que podem trafegar de maneira indireta, né, para essa companhia. Então isso acaba gerando muito um risco do beneficiário. Eu acho que a situação não vai mudar num curto cenário. Eu acho que a Inês precisa de bater mais forte com relação aos planos individuais. E eu tenho certeza que o mercado sozinho ele não vai se autorregular. Essa coisa de ANCAP acreditar que o mercado se regula, não existe, né? Tá aí as pessoas brigando por causa dos termos de uso do YouTube, né? Basta seguir o que a plataforma pede, né? Não tem que espernear. A liberdade. Você não é detentor dos meios de produção, né? Então, assim, é muito complicado você estabelecer as relações entre a operadora e os pacientes se não for uma relação de proximidade, né? E você tem que ter um bom relacionamento, principalmente com a sua rede credenciada. A rede credenciada precisa de comprar sua ideia de atenção primária à saúde, né? Se ela não comprar, não vai resolver nada, você esquece, né? E é o problema de todo plano de saúde grande, quando ele se torna gigante, né? Ele começa a ter sinistralidades altas demais e margens de resultados baixas demais. E isso é culpa da própria visão de mercado que eles têm, né? O pagamento por serviço, o pay for fee, né? Pay for fee. Então isso precisa de mudar urgente se as operadoras quiserem realmente baixarem seus custos. Formas de resolver isso: médico da família em todos os municípios que tenham beneficiários. O primeiro encaminhamento sempre se dá pelo médico de saúde, né, pelo médico de referência daquela pessoa. Aquele médico tem que ter condições estruturais para fazer o seu trabalho. E eu acho que está na hora de discutir remuneração de carreira para os médicos que trabalham nas operadoras, não simplesmente por pagamento por performance, né, ou produção, e sim um salário fixo, né, como se ele fosse um funcionário. As operadoras não gostam desse discurso porque elas não entendem como que isso fez gerar benefício para ela. Mas isso gera, né? Tá aí a telesaúde para provar que isso é possível de ser feito, né? E quando essa questão da telesaúde diminuir o seu impacto face à pandemia, as pessoas voltarem a se consultar presencialmente para acompanhar seus casos clínicos, isso vai mudar muito a visão no mercado, né? Isso vai trazer um impacto muito grande para o mercado, porque os médicos vão voltar a ter seus custos de manutenção de clínica, funcionário e tal, e então eles vão querer atender em grande volume, em grande escala, para poder ter resultado, né? E a qualidade das consultas, por consequência, cai. Tem médicos que atendem uma consulta básica com 15 minutos, né? Eles não te perguntam se você tem problema. Eles simplesmente vão ali naquele quadro geral que você passa, e principalmente nas especialidades, eles vão e olham aquilo ali, pronto, acabou, né? Eles não te falam sobre o retorno de exames, eles não acompanham sua execução de exames, eles não estão interessados num plano de cuidados, né? E isso acaba gerando uma sinistralidade muito alta, né? A gente tem casos de recorrência ou de falta de acompanhamento que agravaram os elementos de, de custo, né, daquele paciente. Ele poderia ter sido acompanhado direito no início da sua jornada na operadora e ter um desfecho clínico favorável, né? Claro, tudo baseado em medicina, tudo baseado em medicina, que é baseada em evidências, né? Bons testes clínicos, médicos que realmente entendam o problema do paciente e que procurem ter um atendimento humanizado, né? O cara pode ficar uma hora na conversa, na consulta com você, discutindo sobre a vida dele,
né? Deixa falar, né? Atenda ele, entenda que aquela pessoa ela está numa situação que às vezes você vai poder encaminhar para N profissionais diferentes, né? Para um psicólogo, para um fisioterapeuta, para um nutricionista, para um educador físico, para poder fazer esse desfecho clínico ser satisfatório. E um médico, em geral, ele não acompanha a vida do paciente. Ele atende por volumetria. Então ele não se interessa pelos desfechos clínicos daquele paciente se não for algo relevante. É muito complicado se a gente pensar que a gente paga plano de saúde para simplesmente ser atendido de qualquer jeito por uma rede credenciada que não te enxerga como uma pessoa, né? E os planos de saúde te enxergam apenas como um centro de custo, né? Centro de custo, centro de resultado. Você paga mensalidade, mas você gera custo com a sua utilização, né? Esse cenário, essa visão financista da saúde, ela precisa de ser mudada, né? Ela precisa ser discutida e isso precisa de um debate muito sério entre toda a sociedade, até mesmo com relação às carreiras públicas de saúde, né? A gente vê N formas de remuneração nas cidades. O médico ele é contratado como um profissional, né, um servidor, mas ele sequer tem uma carreira de estado definida, né? Então ele não sabe para onde que ele vai, ele não tem remuneração às vezes de congressos, né? Apoio para congressos científicos na área. Então isso acaba gerando um déficit cognitivo dos médicos para atender melhor a sua rede. É uma discussão profunda, uma discussão longa, ela não vai parar num momento agora, ela precisa de ser repensada, a gente precisa de repensar a saúde o tempo todo, né? E cuidar dos nossos, isso que é importante. Cuidar das pessoas, cuidar das vidas que a nossa marca carrega, né? E ter um atendimento humanizado, né? A gente vê que médico ainda não sabe atender paciente de maneira humanizada. Eu recentemente passei por uma experiência péssima disso e vou te falar, não existe nada pior do que você chegar num consultório, você olhar para a cara de um profissional de saúde e ele perguntar: você está bem? O que que você precisa? Como se eu fosse simplesmente um solicitador de atestado médico ou algo do tipo, né? Isso é muito chato, isso é muito ruim. E acaba você desacreditando N especialidades porque você tem uma jornada do usuário ruim. Começar pelo tempo de espera, até o tempo de atendimento, que não é adequado, até o nível de conversa dos médicos é ruim, né? Eles não se interessam por você de verdade, eles se interessam por coisas que estão ali relacionadas ao seu atendimento, né? E nem isso, né? Eles nem te cobram a execução de qualquer plano de cuidados. Simplesmente vão lá, te dão um medicamento. Se você quiser tomar, você toma. Se você não quiser, não toma. Foda-se para o seu desfecho clínico, né? E é isso que a gente tem mais recorrente no nosso mercado de saúde suplementar, né? Vulgo planos de saúde. É uma discussão muito profunda, é uma discussão filosófica e é uma discussão que precisa de acontecer com urgência, principalmente na academia, durante a formação desses médicos. É, essa reflexão do dia, um excelente dia para vocês, um bom trabalho, fiquem bem e não se esqueçam de inscrever no canal, dê o seu like, seu joinha, participe com os comentários, é muito importante para a gente e não passarão.